Amigos, irmãos em Cristo, mais uma semana se inicia. Essa semana que representa uma pequena fração deste tesouro precioso que a misericórdia infinita do Pai tem colocado à nossa disposição para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que é o tempo. O tempo que devemos aprender a utilizá-lo para que cada vez mais possamos ir nos aproximando desta meta que todos nós um dia iremos atingir, que é a nossa perfeição, a perfeição relativa, que é o nosso destino maior. E para iniciarmos então esta semana, vamos buscar uma reflexão numa mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, que se intitula Pacifica Sempre. É uma reflexão feita na passagem evangélica de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, que ele assim nos diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E esta mensagem nos leva então a observarmos que na atualidade há por parte de quase todos nós uma grande queixa sobre a violência que ainda impera em nosso mundo, tão propagada pela mídia, tão falada pelos meios de comunicação, e que nos leva a sentirmos tantos sentimentos contraditórios, sentimentos de tristeza, de angústia, algumas vezes de revolta, e nós então vamos tentando entender o que está acontecendo. E sofremos assim, com a violência no trânsito, no lar, nos lugares públicos e tantos outros onde há a presença do ser humano. Porque nós, como seres humanos, que ainda estamos num processo de nos humanizarmos, ainda trazemos um certo grau de animalidade em nós. E por isso, quase sempre, seja num grau maior ou num grau menor, muitas vezes destilamos, jogamos para fora esta violência que ainda há um pouquinho em nós. Este incômodo que hoje trazemos então perante essas situações e que gera por consequência esses sentimentos de tristeza e às vezes da queixa, tem também o seu lado positivo, pois que demonstra que evoluímos, que não mais somos coniventes com as atitudes agressivas e injustas para com o outro, que provavelmente éramos no passado totalmente indiferentes a essas situações de violência e injustiça. E se não, quantas vezes nós não as gerávamos no meio onde nós nos encontrávamos. Porém, raríssimas vezes paramos para perguntar: se esta violência ainda não existe de alguma maneira dentro de nós, abafada pelo verniz social, porque tendemos às vezes a aparentar uma figura, uma personalidade diferente daquela que verdadeiramente somos, principalmente nos grupos sociais lá fora, e às vezes dentro do nosso lar, somos quem realmente somos, com as nossas imperfeições, com as nossas atitudes ainda violentas. Não raríssimas vezes nos perguntamos também se em momentos de contrariedade dos nossos interesses tantas vezes infantis, também não destilamos pequena dose de violência contra aqueles que estão ao nosso lado. Assim, é preciso refletir qual contribuição eu tenho dado para tornar o mundo mais pacífico, começando pelos pequenos grupos sociais aos quais estamos inseridos, no local de trabalho, no lar, na instituição religiosa que frequento,
qual tem sido a minha contribuição para que estes ambientes se tornem ambientes mais pacíficos. Emmanuel, em uma de suas preciosas reflexões, nos fala que é muito bom ser pacífico, mas melhor é ser um pacificador. Sim, o pacífico é aquele que não gera nenhuma ação violenta, mas também não busca pacificar os corações daqueles que estão à sua volta. Já o pacificador é aquele que trabalha pela paz. Se alguém assim lhe fere, ele pacifica, desculpando. Se alguém lhe calunia, ele pacifica servindo. Se alguém lhe menospreza, pacifica entendendo. Se alguém lhe irrita, pacifica silenciando. É preciso assim nos conscientizarmos que a paz do mundo é dom de Deus, mas ela deve começar através de cada um de nós. Que possamos assim, queridos irmãos, sermos pacificadores ao longo desta semana que se inicia e, por que não, ao longo de toda a nossa jornada evolutiva. Muita luz e muita paz em cada coração.